Boa noite a todos, a quem já está presente. Pronto, vamos calhar aqui ainda um minutinho de espera, mas quem já estiver presente vai testando o som, poderão também ir testando o bate-papo. Eu lanço também o repto antes de passar a palavra ao Geraldino, será ele depois introduzir-me-á, mas sabemos que não conseguimos estar físico e presencialmente em sala de aula ou em auditório e, portanto, aquilo que eu sugeriria seria, se possível, em vez de ver aqui apenas retângulos e nomes, que colocassem a câmara, está bem? Torna sempre a componente interativa mais agradável, eu vou percebendo se têm dúvida, se não têm dúvida. Vou vendo algumas caras conhecidas, já reconheci ali uma. E, portanto, é sempre mais prazeroso. Boas. Alunos, ex-alunos, alguns que tentei reprovar, não consegui. Isto será quase que uma tertúlia, está bem? De 30 minutos, será um tema leve, mas pronto, eu passo a palavra ao Geraldino e depois Obrigado, professor. Então, muito boa noite a todos. Primeiramente, dar as boas-vindas. Já temos aqui 37 participantes. Antes de iniciarmos e passar a palavra ao professor Rodrigo, só dar aqui umas notas práticas. Antes de mais, bem-vindos ao 5º workshop promovido pelo Centro de Exercício da Clínica das Conchas, o primeiro do mês de março. E durante o mês de março, a Clínica das Conchas irá realizar workshops pedagógicos em formato online, tal como este, com o propósito de partilhar conhecimento. E estes workshops são direcionados tanto para profissionais da área de exercício, sempre com o intuito de acrescentar valor e ajudar os mesmos a otimizar a intervenção com os seus clientes, mas também para praticantes e apaixonados pelo exercício físico e saúde, que procuram uma prática mais segura e ajustadas às suas necessidades. Por isso é mais um momento de partilha, que com certeza irá acrescentar valor a todos. Só aqui relembrar que durante o mês de março haverá mais 4 workshops pedagógicos online e gratuitos. Hoje o Dr. Rodrigo irá abordar a modalidade de pádel e irá esclarecer como prevenir lesões no ombro e melhorar a performance. No dia 13 de março, no sábado, às 11h15, teremos a doutora Eunice Moura a falar sobre exercício físico na gravidez. No dia 16 de março, às 21h, teremos a psicóloga, a doutora Cláudia Madeira, que irá ministrar o workshop com a temática de apoio psicológico para pais em época de confinamento. E o último workshop do mês de março, no dia 18, teremos a doutora Eunice Moura, uma vez mais, elucidar sobre o tema exercício físico no pós-parto. Para fazerem parte destas sessões, basta inscreverem-se através do site clinicadascoxas.pt ou no link disponibilizado na bio do Instagram. Uma nota a todos que estão a acompanhar é que podem colocar as questões aqui na caixa de bate-papo e serão respondidas pelo professor. Para este objetivo de adquirir conhecimento e compreender como prevenir lesões no ombro e melhorar a performance no paddle, temos uma referência connosco, o Dr. Rodrigo Rui, doutor em Motricidade Humana, especialidade em comportamento motor, mestre em Exercício e Saúde, vários trabalhos no âmbito da investigação pelo Laboratório da Função Neuromuscular, diretor do Centro de Exercício Clínica das Conchas, também diretor do Centro de Formação do Clube Clínica das Conchas, docente em várias faculdades no país e uma referência, quer a nível nacional como internacional, em exercício e saúde e com especialização no complexo do ombro, que é a sua principal intervenção. Por isso, é a pessoa ideal para nos falar sobre esta temática. E, professor, já dei as boas noites, queria lhe agradecer pela sua presença. É sempre um privilégio estar aqui consigo a aprender e passo-lhe a palavra. Obrigado, Geraldino. Agora que já elevaste as expectativas a níveis nunca antes vistos, compete-me a tarefa e espinhosa missão de tentar corresponder às expectativas, não é? Eu tenho uma frase que diz que a satisfação é a diferença entre a expectativa e a realidade. E, portanto, a fasquia da expectativa está tão elevada que vou tentar cumprir aqui os requisitos, não mínimos, mas máximos. Sejam bem-vindos. Esta será uma conversa eventualmente orientada pela minha pessoa, vou ter um guião de alguns slides, mas a ideia será que seja tão interativa quanto possível, mas com regras e, portanto,
para que haja aqui alguma fluidez, eu durante 20, 25 minutos apresentar-vos algumas ideias acerca da temática do pádel, lesões e ombro, mas sintam-se à vontade para, no bate-papo ou no final, ligarem o microfone e colocarem as vossas questões, está bem? Também outra nota de rodapé, sendo esta comunicação apoiada pela Clínica das Conchas, a expectativa do público-alvo é muito heterogénea, ou seja, estarão na plateia técnicos de exercício físico, profissionais de exercício físico, mas o meu discurso também terá de englobar e incluir praticantes não licenciados no âmbito de exercício físico. Portanto, tentarei aqui levar-vos a uma viagem que a ninguém exclua. Porquê o pádel? Porque é uma modalidade que cada vez mais ganha uma expressão, não só a nível nacional, mas internacionalmente, e que tem inúmeros e variados benefícios, não só do ponto de vista social, psicológico, mas obviamente físico, mas como em qualquer modalidade esportiva tem os seus riscos, tem as suas lesões, algumas mais prevalentes do que outras, e portanto compete-nos a nós no âmbito de prescritores e avaliadores de exercício físico conseguir intervir favoravelmente e reduzir as taxas de lesão. Esta minha história que narrar-vos-ei não é uma história apenas teórica. E quem me conhece, apesar da minha docência universitária que muito prezo, nunca me desligo da prática, porque acho que é o que dá conteúdo e significado às nossas aprendizagens teóricas, e no pádel não é exceção. Na Clínica das Conchas, em equipa interdisciplinar, seguindo alguns dos pressupostos que eu passar-vos-ei, já acompanhamos atletas muito fortes a nível nacional, galardoados e premiados. O Pedro Alves, para quem estiver no circuito e o conhecer, é um deles, mas também jogadores que não são tão regulares na perspectiva de competições federadas, nacionais e internacionais, mas que encontraram no nosso trabalho um mote e um modo de não ter lesões. O Luís Mendes é um desses casos. Agora, obviamente, na época de pandemia, a sua rotina de treino mudou um pouco, mas treinava e jogava 3, 4 vezes por semana. Quando chegou até nós, tinha dor no ombro, que o incapacitava de jogar, e hoje em dia está em casa. Portanto, vamos tentar levar-vos nesta viagem, mas tendo já esta percepção de que não é teoria, é prática. A viagem será breve, mas alicerçar-se-á em perceber a epidemiologia do ponto de vista da lesão, de causas, como é que, num overview muito genérico, podemos avaliar um ombro de um jogador de pádel e algumas notas orientadoras do ponto de vista da prescrição de exercício terapêutico. Já agora, por curiosidade, e escrevam no bate-papo, que jogadores de pádel ou praticantes de pádel é que nós temos aqui na audiência? Praticantes, treinadores, podem escrever bate-papo. Está bem. Eu estudei no manual do bom workshop que deve haver interação, não é? Portanto, podem escrever cá em baixo. Está bem? Temos aqui o MacBook Pro. Ótimo. Então temos alguns praticantes, temos um atleta de excelência do judo, João Jesus, muito forte, no Poncionário e no Aragoche, ex-colega de judo. Tá bem? Eu não sei se ele está com a cama, mas se tiver, de certeza que vão reparar nas orelhas partidas. Não, ele já saiu da cama. Ok, muito bem. Só para eu aqui perceber um bocadinho a heterogeneidade ou não que possa existir. E então, para quem pratica, mas também para quem não pratica, aquilo que nós
percebemos da teoria e da prática que muitas das vezes as queixas que levam estes praticantes de pádel às clínicas de fisioterapia são três. É o ténis elbow, neste caso não é ténis elbow, mas a epicondilite, porque advém do pádel. É a dor no ombro, e já vamos ver quais poderão ser as causas desta dor no ombro, e também muitos dos praticantes queixar-se-ão de lombalgia. Obviamente, fora deste espectro, também há quem se queixe de tendinopatia no rotiliano, em função de algumas mudanças de direção que o desporto exige, mas, e eu tenho aqui no slide duas das revisões mais atuais sobre estas questões epidemiológicas, muitos praticantes de pádel com epicondilite, inflamação no epicôndilo externo do cotovelo, muitos com problema do ombro e também bastantes com dor lombar. Muitas das causas que levarão ou podem levar a esta problemática de dor no ombro são controláveis pelo atleta / treinador. Pronto. E o que é que o atleta tem de ter em consideração e atenção? Qual o material de treino? Okay. Não só do ponto de vista do calçado, mas do ponto de vista da raquete. Pronto, e aqui há pessoas muito mais habilitadas do que eu para falar do mesmo. Tá bem? Mas fiquem com esta ideia de que podemos, obviamente, fazer um trabalho fantástico na avaliação, na prescrição de exercício, mas se a raquete não tiver boa capacidade de absorção do impacto, se o apoio for deficitário e já tem 20 anos e já não conseguem sequer fazer uma boa pega, isso pode condicionar o resultado final. Também do ponto de vista técnico, como é feito ou não é realizado o batimento, pode predispor, em função de sucessivas más repetições, pode predispor a mais tendência para lesão. Outras causas para dor no ombro, e estamos a entrar então na dor no ombro, que eu verifiquei, a minha equipa verificou em atletas de pádel. Desequilíbrios musculares, e vamos ver entre que regiões. Falta, por vezes, de preparação física e de treino de força complementar, com déficit de força, e, por vezes, também déficit de mobilidade articular, ou seja, o jogador não tem as amplitudes articulares fisiológicas que deveria ter. Ok? Agora, obviamente, todo este trabalho que eu posteriormente falar-vos-ei é um trabalho interdisciplinar, tá bem? E que nunca prescinde de uma avaliação clínica, caso já esteja instalada a dor, de uma abordagem terapêutica por fisioterapeuta e uma continuidade pré-treino, pré-competição por um fisiologista ou técnico de exercício físico. Ok? E, portanto, apenas também de forma muito sumária, perceber-se que o ombro é mais complexo do que às vezes se possa imaginar. Também não é apenas uma cabeçazinha esférica que rola na cavidade glenoide da omoplata. E pensar-se que esta complexidade está também subjacente na perspectiva de que existem 5 articulações. Também muitas vezes poderão ver nos relatórios CAU. Os fisioterapeutas gostam muito desta terminologia. CAU é complexo articular do ombro. Ok? E temos, de forma muito sumária, ligação glenohumeral. Podem ver aqui, a ligação do húmero com a cavidade glenoide. Ligação acromioclavicular. Se porventura é raro, mas acontece também em desportos de modalidades esportivas coletivas. Estamos em corrida, caímos, apoiamos a mão e de imediato sentimos como que um estalo e ficamos aqui com um cabidezinho. Pode ter surgido uma luxação acromioclavicular. No pádel é muito pouco prevalente. Acontece muito em atletas de BTT e por aí fora. E também temos depois uma ligação externo-clavicular. Também a clavícula prolongando medialmente liga-se ao externo.
Destas 3 articulações, todas elas são verdadeiras, há ligação osso com osso, e temos 2 falsas. O que é que isto significa? São ligações não necessariamente entre superfícies ósseas. Temos a articulação subdeltoideia, que não é mais do que este arco protetor que existe entre a apófise coracoide, acrómio e o húmero. Ok? Este arco protetor é muito importante, porque se tiverem um jogador de pádel em que, porventura, desaparece um relatório com espaço subacromial de 6 milímetros, não significa que ele está condenado e vai ter dor no ombro, pode nunca vir a ter, mas é um espaço subacromial reduzido. Portanto, a média normal será 9 a 10 milímetros. Está bem? Porquê? Porque este espaço subacromial é muito importante, porque aqui passa o tendão do supraespinhoso. Muitas vezes é um local de lesão nos jogadores de pádel, quando há as tendinites, e passa também a longa porção do bíceps. Está bem? Começa aqui no tubérculo supraglenoideu. Avançando, então, temos estas 3 articulações verdadeiras, 2 falsas. A subdeltoideia e a escápula torácica. Também aqui na escápula torácica, perceber que a omoplata não desliza verticalmente, na sua totalidade, isto não é uma parede, como uma grelha costal é achatada. Vai deslizar numa angulação de 20, 30 graus. Isto vai ser importante depois na questão dos exercícios. Está bem? Depois deste breve overview do ombro, do caule, qual é sempre o passo que se segue quando queremos otimizar rendimento, quando queremos sempre intervir na prevenção? É avaliar. Está bem? Quem prescreve de forma intuitiva baseia-se na astrologia. E quando nós queremos correta e eficazmente avaliar, temos sempre de considerar, quer tenha lesão, sobretudo, mas mesmo quando não tem lesão, temos de avaliar 3 parâmetros. Anamnese clínica. Eu tenho que perceber quem é a pessoa. Se tem ou não tem historial clínico. Se tem uma dor no ombro, perceber, mas essa dor no ombro aconteceu. Imagina um jogador de pádel. Se a dor no ombro tiver aumentado gradual e progressivamente, o prognóstico de recuperação é diferente de um jogador que me diga: pá, não, Rodrigo, eu bem, sempre joguei 3 vezes por semana. Há 3 semanas atrás, a sair da banheira, pá, deu uma queda, o ombro nem sei para onde é que foi. A partir daí, 1, 2 semanas de braço ao peito. Ou seja, evitem, caso estejam na posição de avaliar, ser levianos. Porque várias vezes, olha, Rodrigo, eu tenho uma dor no ombro. O que é que acha que é? Sei lá eu. Não faço ideia. De igual forma, por vezes, enviam uma ressonância magnética, que é aqui o exame diagnóstico. Rodrigo, o meu jogador de pádel tem uma ruptura, diz aqui no relatório, parcial do supraespinhoso. O que é que tu achas? É para ir à faca, não? Não sei. Está bem? E dou sempre este exemplo. Imaginem 2 jogadores de pádel, ambos com 40 anos de idade, ambos com ruptura do supraespinhoso parcial. Vêm ter comigo em avaliação interdisciplinar. Um é o Sr. Manuel. Chega ao gabinete. Então, Sr. Manuel, o que é que traz aqui? Olha, o meu filho aconselhou-me a vir ter consigo para me preparar para o pádel. Entretanto, fiz um exame, apareceu-me isto. Então, olha, Sr. Manuel, mas teve alguma queda? Nada. Então, e passa lá, flexão do ombro, abdução, faz tudo bem. Portanto, é um ombro que não é cirúrgico, obriga e exige afinação,
mas a perspectiva conservadora será 99% dos casos suficiente. O mesmo jogador, outro jogador de pádel, o Luís, 40 anos, vem ter novamente à consulta. Olha, Rodrigo, eu tenho este exame, caí há 3 semanas a jogar pádel, dei um estalo, fui logo por gelo, não dormi nada das primeiras 3 noites, 3 semanas braço ao peito. O prognóstico é outro. A ruptura já não é degenerativa, é traumática, okay? Não inviabiliza quem temos o tratamento conservador, mas tem de haver um outro cuidado. Portanto, em regra e resumo, não avaliem só pelo relatório e devem ter sempre 3 componentes. Anamnese clínica, testes clínicos, testes físicos e, se necessário e se viável, exames complementares de diagnóstico. Está bem? Nesta segunda componente do exame clínico, muito importante, eu aqui vou passar apenas 3 slides de avaliação, existiriam muitos mais, mas vamos ser breves. Muito importante perceber graus de amplitude em flexão, abdução, rotação interna e externa. E o teste Gold Standard que eu utilizo quando tenho os jogadores com dor no ombro, ou não só os jogadores, é o teste de IOCM. O que é que eu faço? O jogador coloca a mão direita, neste caso a mão direita, no ombro esquerdo, eu faço uma resistência para baixo e o jogador faz força para cima. Se neste teste o jogador sentir uma dor anterolateral, mais anterolateral, poderá significar, e é um teste positivo, que o jogador tem uma tendinite no ombro. Obviamente, depois teríamos de ir mais além, perceber se é no supraespinhoso, se é na longa pressão do bíceps. Mas este é o teste Gold Standard, muito simples, que poderão aplicar com os vossos atletas. Teste de IOCM. Muitas das vezes eles vão também ter fragilidade, maioritariamente no full cam test. Ou seja, esta jogadora tem os braços na diagonal, no plano da omoplata, pode ter os polegares para cima ou para baixo e eu faço uma força descendente e ela terá de resistir. O teste é positivo se houver fragilidade, o braço rapidamente cai, ou se sentir dor. É um teste que avalia a força do supraespinhoso. Ok? Portanto, do ponto de vista avaliativo, o overview muito rápido, perceber que é uma tríade que temos de avaliar fisicamente e depois, obviamente, a equipe interdisciplinar decidir o que fazer. Do ponto de vista preventivo, e aqui entrando nas temáticas que mais gostam, certamente, que cuidados, na generalidade, nós temos com os nossos jogadores? Primeiro, sempre que possível, em exercícios como elevações laterais, press de ombros, caso também os realizemos, nós optamos por realizar os exercícios no plane of the scapula, plano da omoplata. Ok? Portanto, ao invés de eu realizar um movimento com o meu braço totalmente ao lado do tronco, eu avanço ligeiramente. Porquê? Porque disse-vos lá atrás que a omoplata não desliza totalmente na vertical. Tem uma ligeira angulação. E, portanto, deste modo, ao avançar ligeiramente o meu ombro, o meu braço, eu tenho a melhor congruência articular e tenho a melhor relação entre tensão e alongamento dos vários músculos do ombro. Está bem? Agora, realizar prece à nuca, está bem? Cotovelo atrás da linha do tronco. O stress articular não justifica, na perspectiva de risco-benefício, o sacrifício. Segunda questão muito importante, também preventivamente para os vossos jogadores.
na vossa rotina de treino, não treinem única e exclusivamente deltoide. Ok? O que é que isto significa? Muitas das vezes, e deixem-me cá ver, e aqui os jogadores de pádel, não é? Curiosos e praticantes de pádel. Mas para darmos fluidez, eu não vou aqui questionar, mas muitas das vezes, que exercícios é que nós vemos? Presse, elevação frontal, lateral. O jogador de pádel, e não só, necessita de ter estabilizadores dinâmicos fortes. E quem são estes estabilizadores? São os músculos da coifa dos rotadores. Temos dois atrás, pequeno, redondo e infraespinhoso. Temos o supraespinhoso e temos o subescapular. Fiquem com esta ideia. Se eu tiver um deltoide, que é este músculo que está este ar arredondado ao ombro. Se eu tiver um deltoide muito, muito forte e único e exclusivamente o treinar sem haver um equilíbrio, a tendência é que a cabeça do húmero suba. Cada vez que o deltoide se contrai, ele está aqui, vai puxar a cabeça do húmero para cima. E lembram-se da bocado do espaço subacromial. Se eu tiver o meu chão da casa e o teto próximo, mais probabilidade de haver lesões por microtraumatismo e o jogador vai progressivamente tendo uma dor que se vai instalando. Portanto, é importante não apenas treinar deltoide, mas treinar músculos da coifa dos rotadores. Ok? Terceira dica e sugestão. Ainda que esta modalidade não seja daquelas mais evidentes, como é um voleibol, um handball, um polo aquático, também existe, ok? Também existe, por vezes, desequilíbrio entre o que é a força dos rotadores internos do ombro e rotadores externos. Ok? Ou porque há várias ações, sobretudo acima do plano da cabeça, que exigem muito torque de rotação interna, ou porque no ginásio, por má prescrição, trabalhamos mais os rotadores internos. O que é que nós sabemos? Preventivamente, os nossos rotadores externos do ombro, infraespinhoso, pequeno redondo, deltoide posterior, devem ser capazes de produzir, em média, 2/3 da força dos rotadores internos. Está bem? O que é que isto significa? Isto acontece muito nos nadadores, fazendo agora a analogia. Se ele já passa milhares de horas dentro de água, num gesto técnico de rotação interna, na preparação complementar ele precisa precisamente de fortalecer os rotadores externos. Está bem? E no paddle, não sendo tão evidente, também há esta necessidade. Ok? Pronto, isto é exercício de extensão do ombro, mas vocês já conhecem certamente. Mas deixem-me ver aqui. Isto é apenas um exemplo. Ok. Pronto. Não façam este exercício em pé com halteres, porque ao rodar externamente, o halter está a levar pela ação da gravidade o cotovelo para baixo, estão a trabalhar a bíceps. Devem ter o cotovelo próximo do tronco e não totalmente junto ao tronco. E realizando com elástico ou puxador, o mesmo deve estar alinhado pela altura do cotovelo, está bem? Não fazer este erro que eu estou a realizar no vídeo, que é, agora já não se viu, esticar o cotovelo. De outra forma, isso é trabalho de tríceps e não é de rotação externa, ok? Se não conseguirem realizar em pé, podem realizar em decúbito lateral, por exemplo, em que, mais uma vez, devem sempre colocar uma toalha, por exemplo, para que o cotovelo não esteja totalmente junto ao tronco, e depois realizamos um movimento de rotação externa. Está bem? Pronto, se vocês virem alguém nesta variante de exercício a ir buscar um halter de 10 kg ou 12 kg, desconfiem
que ele nunca fez este exercício. Também não é possível, é muita carga. Ao realizá-lo, está a sobrecarregar outras articulações e não está a ser efetivamente bem realizado. Está bem? Mas temos aqui depois variáveis do ponto de vista de exercício. Outra dica, e estamos já aqui na retinha final, também importante. Para além de trabalharem no plano da escápula, para além de fortalecerem a coifa dos rotadores, para além de mais algum que eu me esqueci. Exato, equilíbrio, rotação interna, rotação externa. É importante também perceber que músculos muitas das vezes os nossos atletas precisam. Está bem? É importante um fortalecimento dos estabilizadores da omoplata. Porquê? Porque é a omoplata que vai dar suporte, através da glenoide da omoplata, ao húmero. Okay? E muitas vezes a ideia que se coloca é o húmero é a bola da foca. A omoplata é a foca. E, portanto, se a foca não estiver a trabalhar bem, a bola vai andar ali também menos bem. Está bem? E acreditem, estes dois exemplos que eu vos vou dar e mostrar, por acaso não são dos jogadores de pádel, mas também na nossa avaliação inicial é muito importante olharmos para o movimento da escápula, ok? Por exemplo, isto era uma personal trainer, nós avaliamos sempre posteriormente, tentando ter as omoplatas visíveis. E o que é que nós podemos ver? Ela queixava-se de uma dor no ombro direito. E vejam, o bordo medial da omoplata direita está bem mais saliente em rotação interna do que o bordo do lado esquerdo. Está bem? Isto nós até, muitas vezes, falamos em winging scapula ou asas de anjo. Está bem? E pode acontecer, termos jogadores de pádel em que nós estamos ali a fazer reforço muscular dos rotadores externos, e se não percepcionarmos na globalidade que a omoplata não está a funcionar, vou ficar sempre aquém da resolução que eu pretendo. Está bem? Portanto, vejam aqui lado direito. Também pode acontecer outros casos. Neste caso, também um jovem atleta. A dor era também no ombro direito. Pronto, e vejam, o lado direito bem mais elevado do que o esquerdo. Porquê? Porque o angular da omoplata, este músculo, está bem mais tighten, hiperativo, tenso, e isto compromete depois a rotação superior da omoplata, que o nosso jogador vai necessitar. Está bem? E a intervenção numa circunstância e noutra pode ter de ser diferente. Por último, não é jogador de pádel, mas para perceberem também que às vezes o estrago não é apenas musculoesquelético, esta é uma doença de Parsonage-Turner, é algo do foro neurológico, é um rapaz que, vejam pelo volume muscular treinado e que de um dia para o outro ficou assim. Por vezes a esperoterapia ajuda e depois vai melhorando. Está bem? Ao longo da vida tem períodos de remissão deste bloqueio neurológico. Muito bem, mas portanto perceberem que escápula, trabalho de músculo escapulotorácico, isso é importante. Não havendo receitas, muitas das vezes é importante trabalhar, deixa-me ver aqui o meu ponteiro, músculos como trapézio médio, ok? Músculos como trapézio inferior, está bem? Pode ser com exercícios como este, em que a pessoa está na posição pronada, pode ser exercícios de remada, na horizontal ou na diagonal. Vindo do vetor de força de cima para baixo, tenho mais componente de trabalho do trapézio inferior. Um exercício fantástico que eu adoro, prescrevo muito, obviamente não sendo receituário. A pessoa está na posição pronada e realiza uma abdução com thumbs up, polegares para cima. Bem, tenho muito trabalho de trapézio médio aqui, mas também tenho trabalho dos tais músculos estabilizadores dinâmicos, infraespinhoso e pequeno redondo. Portanto, o meu jogador de pádel muitas vezes precisa mais destes exercícios do que chegar ao ginásio, peguem 2 halteres e
né? Faz os encolhimentos, depois faz uma remada alta, vai buscar o cotovelo ao telhado, e, entretanto, estamos a encaminhar para a fisioterapia. Está bem? Por último, também é importante não só o trabalho de reforço muscular, mas eu fiz um fellowship nos Estados Unidos, há muitos beisebolistas, mas não só em beisebolistas, também em jogadores de raquetes e high five. Por vezes o que nós verificamos é que há um déficit de rotação interna, ok? E há um espessamento das estruturas posteriores do ombro. Portanto, este exercício, vocês depois poderão pesquisar com mais pormenor, sleeper stretch, é um exercício preventivo que eu muitas vezes realizo com os meus atletas. Estou em decúbito dorsal, não é um exercício de reforço muscular. Eu deveria ter aqui uma almofada, só para não estar em esforço. E o que é que faz? Esta mão, a direita, está a realizar um movimento descendente de rotação interna. Quando é que eu interrompo o exercício? Quando começar a sentir um ligeiro desconforto de alongamento na região posterior. Está bem? Nós nos Estados Unidos fazíamos muito one on, one off. 1 minuto on, 1 minuto off. E repetíamos 3, 4 vezes. Está bem? Alongar as estruturas posteriores do ombro. Agora, como é que nós incluímos tudo isto na preparação do paddle? Obviamente com treino complementar de força e de flexibilidade, em que cada vez mais não se segue apenas àquela dinâmica de aquecimento, parte fundamental, retorno à calma. Tá bem? Os nossos atletas não têm de correr 20 minutos na passadeira para poderem realizar um treino específico para paddle, mas disso. E, portanto, eu sigo este modelo do Gray Cook, e não só, numa sessão de treino. Está bem? Complementar. Não é uma sessão de treino técnico, não é uma sessão de treino no campo. É trabalho complementar físico para o preparar para o treino e para o jogo. Está bem? Podemos ter uma fase de pré-habilitação, uma fase de integração 1, ou movement prep, e uma fase de integração 2. E o que é que nós fazemos em cada uma das fases? A primeira fase é um trabalho, isto demorar-me 5, 10 minutos no máximo, de aplicar técnicas de trigger point, de inibição neuromuscular, e ou aplicar técnicas de alongamento dinâmico ou de ganho de mobilidade articular. Fugindo já apenas da perspectiva do ombro, está bem? Seguidamente, entro na fase de movement prep, ou integração 1. Ou seja, já tenho a mobilidade articular que pretendo, seja no ombro, seja no tornozelo, e quero realizar um trabalho de ativação neuromuscular e de ativação de músculos estabilizadores. Bem, e tenho aqui depois uma sequência de exercícios possíveis. Por último, aqui sim, no tal período fundamental, é um treino de força, dependendo do período da época, com uma dinâmica da carga de mais intensidade ou menos intensidade. Está bem? E não é só spin o ano todo, não é só spin inclinado, não é rotação interna, é seguir aquelas características que eu vos falei. Posso fazer trabalhos de remada, trabalho de trapézio médio e inferior. Obviamente, incluo o trabalho de lower body e músculos estabilizadores para uma preparação física mais cuidada e adequada. Portanto, isto é um exemplo, não é receita e não há uma solução ideal. Cada jogador é um jogador. Mas posso muitas das vezes realizar trabalho de foam roller. E ao contrário que às vezes se vê, este foam roller não tem de se utilizar da ponta da cabeça à ponta do pé para funcionar. Não é um roll-on que por mágica vai resolver os problemas. Não, eu tenho que saber que músculos o meu jogador tem hiperativos para intervir nesses mesmos. Está bem? Vou dar aqui o exemplo nos adutores, por exemplo. Sabendo que o meu jogador tem déficit de rotação externa
muitas das vezes eu gosto de aplicar terapia trigger point no subescapular e percebendo que ele tem déficit de dorsiflexão do pé, posso querer nesta fase realizar treino de mobilidade do tornozelo. Fim desta primeira etapa, então, o que é que eu quero? Neste dia de treino ele vai fazer lower body and upper body. Vou ativar grande e médio glúteo, em shoulder bridge with a band, em side squat with a band. Quero que ele também ative músculos estabilizadores, posso ter uma prancha, um pall of press. Quero também um trabalho de rotadores externos e também na avaliação eu percepcionei que ele não tinha boa componente de mobilidade da coluna dorsal, então também incluo exercício nesse sentido. Está bem? Depois sim, na fase de integração 2, ou fortalecimento, damos remada, agachamento e por aí vai. Está bem? Na perspectiva da dinâmica da carga, tentar respeitar os princípios do treino e muitas das vezes eu baseio-me no modelo OPT. Está bem? Começamos com um mesociclo de estabilização, mais volume de treino, menos intensidade e depois há aqui uma interação dinâmica em que vou subindo e descendo com o meu atleta ao longo de um mesociclo e de um macrociclo. Com todos estes pressupostos, temos conseguido ser bem sucedidos, tá bem? Graças também a um trabalho de equipe interdisciplinar com os treinadores dos jogadores, com os próprios jogadores, que têm de ter muita perseverança mental, muito foco físico e emocional. Tá bem? E pronto, orgulhosamente nós acompanhamos o Pedro Alves, o Luís Mendes, Isabel Moreira e outros que tal. Assim como, mais uma vez vos digo, não sou uma pessoa eminentemente teórica, gosto de aplicar na prática e por isso já acompanhei o campeão nacional e recordista de lançamento de dardo, atletas de bodyboard, ex-heptacampeão de decathlon e atualmente acompanho alguns nadadores. Este miúdo vai ser uma bomba, já tem 18 anos e já está a disputar finais A e jogadores de handball. Tá bem? Só para dizer que estes pressupostos que eu vos falei têm transversalidade também para outras modalidades. Tá bem? Em jeito de resumo, take home messages, porque já estou aqui próximo do términos. Importante, é crucial avaliarem. Tá bem? Isto não é astrologia, não há uma receita. Cada indivíduo é um indivíduo. No entanto, perceber que é importante considerar o equilíbrio muscular entre cadeia anterior, posterior, rotadores internos e externos. É importante trabalhar coifas rotadores, músculos estabilizadores, os tais músculos escapulotorácicos, e muitas das vezes, grande peitoral, cápsula posterior, angular da omoplata, requerem trabalho de alongamento. Está bem? Treinem sempre possível no plano da omoplata e acompanhem o vosso cliente. Este é um dos livros que eu já publiquei. Atualmente publiquei um outro também que tem algumas destas verdades, que é o treino de força, seleção de exercícios, análise biomecânica e cinesiológica. E, acima de tudo, trabalhem em equipa interdisciplinar. Obrigado pelo vosso tempo. Não sei se tem alguma questão. Sintam-se. Professor, microfone. Novamente. Ok, alguém estava-me aqui a desativar. Não, estava apenas a sugerir que quem tiver questões, dúvidas, completamente à vontade, ou no bate-papo, ou ligando o microfone e colocando diretamente a questão. Está bem? A primeira questão é sempre a mais difícil. Todos temos receio de colocar, ou então foi assim tão elucidativo que não existe questão. Então temos aqui uma questão, não é, do André Ribeiro.
Geraldina, estou-me a antecipar ao Geraldina a ler a questão, está bem? Eu sei que o Geraldina é um moderador, mas se quiser pode ser o Geraldina a realizar a questão. Sim, por acaso de alguém não conseguir ler, aqui o André colocou uma questão no bate-papo em que pergunta: quando existe um diagnóstico de conflito subacromial, de forma genérica, devemos sempre trabalhar trapézio inferior de modo a conseguirmos aumentar o espaço entre o acrómio e cabeça do húmero? Alguns exercícios em específico? Assim, pronto, é muito leviano nós podermos dar um receituário que sirva todos os diagnósticos de conflito subacromial, ok? Primeiro que tudo, mais uma vez, nós temos de avaliar, porque imagine, este conflito subacromial pode advir de variadas causas. Ou porque é um ombro instável, ou porque há uma lesão por overuse. Tá bem? Pronto. Primeiro que tudo, temos esta ressalva de que é realmente redutor perceber que isto funciona de igual forma sempre. As circunstâncias em que é crucial trabalhar o trapézio inferior, ainda que na maioria dos casos é realmente necessário, são quando nós verificamos aquelas omoplatas aladas. Ou seja, quando há aquele caso daquela primeira miúda em que temos as tais asas de anjo e há uma rotação interna excessiva, aí é importantíssimo trabalhar o trapézio inferior. Também o trapézio inferior é sempre importante trabalhar, mais do que a perspectiva de perceber que ele consegue ganhar logo espaço subacromial, mas porque eu quero que, quando eu faço este movimento, a minha omoplata tem de rodar superiormente, ok? E, portanto, o trapézio inferior é um rotador superior da escápula. Portanto, tentando aqui resumir para o André Ribeiro. Olá, André, estava a reconhecê-lo. Aluno de mestrado, boa. Devemos, na maior parte dos casos, trabalhar trapézio inferior, porque ele é um importante estabilizador da escápula, e, portanto, quando temos pessoas com escápulas aladas, ele, o trapézio médio e o grande dentado são importantes de se treinar. E outro motivo é porque ele é importante rotador superior. Se eu verificar que o movimento de rotação superior não é eficiente, devo também fortalecer o trapézio inferior. Exercícios. Eu estar de barriga para baixo, numa marquesa, num banco inclinado, e ao invés de realizar apenas a abdução no plano horizontal, realizar um movimento na diagonal, por exemplo. Estou deitado de barriga para baixo e o movimento de elevar o braço na diagonal. Porque esta orientação vai de encontro à obliquidade das fibras do trapézio inferior. Também aquela remada, vindo de cima para baixo, é um bom exercício para fortalecer o trapézio inferior. Está bem? Espero ter respondido. Acredito que sim. Também tem aqui uma outra questão do Luís. O Luís pergunta: como prescreve habitualmente o alongamento de sleeper stretch? Ok, ver se eu percebi a questão. Prescrevo, primeiro que tudo, muitas das vezes eu realizo, posso realizá-lo no início do treino, tá bem? Ou às vezes até isolado do próprio treino. Muitas das vezes, ou na maior parte dos casos, ao prescrever o alongamento do sleeper stretch, eu não incido apenas no alongamento estático. O que é que isto significa? Ele está em decúbito lateral, a sua mão está a acompanhar e faz um movimento de rotação interna e mantenho-o aqui, vamos imaginar, 1 minuto. Nem tanto, 30, 45 segundos. Seguidamente, para utilizar o método PNF, ou contrai e relaxa, com a mão de baixo, eu faço durante 6 segundos um trabalho contrário de força muscular. Passado esses 6 segundos, volto a deixar de fazer força e volto ao alongamento estático. Posso repeti-lo 2 vezes, vocês vão perceber que rapidamente ganham uma nova amplitude articular e no final, na terceira série, quando já tenho esta nova amplitude articular, em vez de fazer força contra a resistência, vou fazer força no sentido da rotação interna. Porquê? Porque eu quero que nesta nova amplitude articular, através da contractilidade, eu crie
ligação entre o músculo, sistema nervoso central e resposta efetora. Está bem? Bem, não sei se fui claro, deixem-me ver se eu acho que tenho isto num slide. Não, está aqui no slide. Não, estão a ver? Portanto, faço alongamento passivo, aproxima a palma da mão do solo, alongamento estático, passivo porque tem ação externa, durante 40 segundos. Depois, durante 6 segundos, faço movimento contrário, rotação externa, tento subir a minha mão. E esta mão de cima faz o movimento contrário. Passado 2 séries, à terceira, ganhei já uma nova mobilidade articular e realizo eu, por minha voluntariedade da contração muscular, a rotação interna. Está bem? Boa. Passamos à próxima. Muito bem, professor. Obrigado ao Luís e também ao André por terem colocado a questão. Tem aqui outra questão da Marta, que pergunta: quando um atleta diz que tem dor no ombro e na maioria dos movimentos há estalos, o que poderá ser e como poderíamos resolver? Okay. Obrigado, obviamente, todas as questões, todas elas pertinentes. Pronto, aqui os estalos, também mais uma vez, depende. Se eu tiver uma situação de popping, de estalo, em que nitidamente há aqui um ressalto e vem acompanhado de dor, essa é uma condição clínica que leva a que nós tenhamos de ter cuidado. Se for, imaginem que eu estou na presença de alguém já acima dos 70 anos, sente um estalo, sente uma dor, isto pode ser uma artrose. Uma artrose, já tem ali um desgaste da cartilagem articular. Eu não vou querer que este jogador seja um atleta e tenho de minorar aqui o impacto. Se for aqueles talidos que nós chamamos de crepitação, que muitas vezes nós temos amigos, colegas, olha, sente lá aqui, parece que é uma areia. Se não houver dor, do ponto de vista clínico, nós não relevamos. Está bem? Eu já perguntei isto aos melhores médicos, aos melhores fisioterapeutas, e o que eles dizem é que este crepitar não é mais do que bolsas de ar intraarticular que se estão a soltar. Portanto, da minha experiência prática, com o trabalho de reforço muscular adequado, o crepitar vai diminuindo. Mas se esse crepitar não estiver acompanhado de dor, nós não relevamos muito do ponto de vista clínico. Está bem? Obrigado. Também obrigado à Maria. Outra questão do António, ele primeiro enaltece a preleção do professor e depois pergunta: o que pode ser um bom procedimento a aplicar imediatamente antes de um treino técnico ou de um jogo? Trigger point, sleeper stretch? Ok. Se eu estivesse no futebol, ia pedir para consultarem o FIFA 11 Plus, que é o... mas eu já estava a pensar que podia haver essa questão e o que é que eu tenho aqui. Obviamente nós depois temos rotinas pré-treino, pré-jogo, mas este é um exemplo em que antes do treino eu posso, mais uma vez, dependendo de caso para caso, realizar um trabalho de mobilidade. E muitas das vezes sinto que eles têm necessidade do foam roller adutores, grande dorsal e aplico trigger point no subescapular. Realizo um trabalho de movement prep em que posso pedir que eles façam alguns deslocamentos com banda em posição de agachamento, exercícios anti-rotacionais para os músculos estabilizadores, né? Tenho aqui um elástico a vir daqui e faço o pull off press, rotação externa com elástico, também com ativação neuromuscular destes músculos importantes, wall slide, se vocês estiverem em competições de natação, se virem alguns atletas a fazê-lo, não estranho, fui eu que lhes sugeri, ou seja, eles estão de lado para a parede, apoiam a mão, o antebraço e o braço e deslizam ao longo da parede, há uma ativação da coifa dos rotadores e podem também realizar o squat. Está bem? Portanto, esta é uma sugestão, mas mais uma vez, pode existir aqui várias possibilidades, vai depender do atleta e do indivíduo. Agora,
Se vocês chegarem junto ao vosso atleta, ele tiver 15 minutos em alongamento estático a pegar na pontinha do pé, deixem-se disso. Está bem? Ou pegar no bastão, à volta, atrás das costas, 10 vezes para um lado, 10 para o outro. Já está, vamos embora. Quantos são? Está bem? Isto com o passar da hora, depois o nível de censura vai diminuindo, está bem? A partir daqui é sempre a piorar. Outra questão também do Pedro, que pergunta, no caso de dor no ombro, quando se executam movimentos acima do nível do ombro, como se mexe, numa situação em que não se pode fazer uma paragem por completo, melhor aplicar gelo, calor ou ambos? E em que situações? O grande Pedro Alves, um abraço para o Pedro, um craque. Um abraço, Rodrigo. Viva, Pedro, tudo bom? Tudo bem, é a estrela obrigado. da apresentação. Não, aqui, pronto, efetivamente, depois, numa perspectiva já competitiva, e quando não é possível parar, na perspectiva anti-inflamatória, de articular, o gelo é melhor, ok? Agora, se houver aqui uma componente também de tensão muscular, de trapézio superior, angular da omoplata, muito tenso, a componente do calor pode funcionar enquanto miorrelaxante, está bem? Mas muitas das vezes preferível, para tentar minorar, porque a ideia obviamente é haver uma abordagem conservadora em que eliminemos às vezes o causador, preferível o gelo. Muitos atletas gostam de utilizar também gel de crioterapia. Podem ir a uma farmácia e compram um biofreeze, as coisas vão estar com o gelo 10 minutos, antes de ir para a cama, depois do treino, aplicam e aquilo fica a gerar frio durante 5, 10 minutos. Biofreeze. Mas há hoje Criotera ou algo assim. Tá bom? Não sei se há mais questões. Sim, temos mais duas, professor. Do Benny Aguiar, pergunta: boa noite, professor. Podemos usar o Sleeper Stretch como teste de mobilidade? É um exercício de mobilidade. Também pode ser um teste de mobilidade, porque se eu perceber que ele tem déficit de rotação interna, imagino que não chega sequer aos 50 graus de rotação interna. Pode ser um teste de avaliação. Sim, é possível, está bem. Obrigado, Dani. Espero ter ajudado. Até agora temos uma última questão, que é do Pedro Lomba. Pergunta se há alguma possibilidade de o jogador, devido a gesto técnico errado e explosivo, obter alguma lesão que afete ao nível de cartilagem, ou normalmente atinge mais tendões e ou ligamentos. Sim, obrigado pela questão. Ao nível de cartilagem, por norma, o desgaste da cartilagem, não que não possa acontecer de forma abrupta, num gesto muito traumático, mas que por norma não acontece no pádel. Também o desgaste da cartilagem e as condropatias surgem com o avançar do tempo, também, e do uso que se dá. Também a sugestão que se pode dar, e muitas vezes os clínicos dão, é o uso de glucosamina e condroprotetores. Também protetores da cartilagem articular. A evidência vale o que vale, mas não tem efeitos secundários negativos. Muitos atletas fazem, jogadores de futebol, por aí fora. Portanto, para a questão do desgaste da cartilagem, não é tanto o gesto técnico exclusivo. Num gesto técnico exclusivo, pode acontecer de forma fortuita uma lesão mais do ponto de vista miotendinoso. Imagina um smash, não sei se o termo técnico também em pádel é similar, numa amplitude de muita rotação externa, com uma velocidade angular muito exagerada, e gerar ali uma ruptura miofibrilar, uma lesão do supraespinhoso. Mas não é assim tão prevalente quanto isso. Muito bem. Professor, entretanto, surgiu mais uma pergunta da parte do César, que questiona que a questão vai mais fora do âmbito da modalidade de pádel, mas sendo uma lesão frequente, pode dar umas dicas para prevenção de epicondilite?
Sim, não é a minha área de expertise e há fisioterapeutas muito mais habilitados do que eu para responder. Agora, aquilo que por norma eu realizo ou é realizado em questão interdisciplinar é componente anti-inflamatória com laser periarticular, ultrassom, muito trabalho de alongamento, ok? Muitas das vezes numa posição de hiperflexão do punho, procurando alongar todos os músculos do antebraço. E muitas das vezes aplica-se massagem transversal profunda, é uma massagem transversal relativamente ao ponto da dor e um trabalho miofascial, okay? Com os próprios polegares, tentar um alongamento miofascial de toda a componente muscular. Depois, muitas vezes é preciso também reequilibrar o ombro, porque é uma estrutura que tem ligação proximal e que vai afetar o cotovelo, e pode também ser necessário fazer trabalhos de preensão e de grip para depois fortalecer os músculos do antebraço. Está bem? Assim, num overview muito genérico. Muito bem. Professor, obrigado também ao César pela questão. Surgiu mais uma do Vitor. Pergunta se os benefícios do sleeper stretch são só agudos ou também crónicos e não coloca muita articulação subacromial em stress? É uma ótima questão. Se eu realizar um trabalho apenas passivo do sleeper stretch, muitas das vezes o ganho que eu vou obter é mais transitório do que duradouro. Por isso mesmo, aquilo que eu realizo nesta articulação em várias é, depois de um trabalho estático ou passivo, e quando eu ganho a nova amplitude articular, eu tenho sempre de sugerir à pessoa que faça um movimento voluntário de contractilidade. Por isso é que ele faz rotação interna e depois no final eu obrigo a fazer rotação externa. Para que haja uma ativação neuromuscular e a ligação fibras à frente, sistema nervoso, fibras à frente. Está bem? Agora, tudo isto exige o quê? Exige continuidade. É a mesma questão no ganho de mobilidade do tornozelo. Eu posso fazer um trigger point nos gêmeos, vou ter melhorias no imediato, mas se eu não, na sessão de treino, não colocar aquela amplitude de movimento que ganhei em jogo, em exercício, vai ser sempre transitório. Portanto, é possível ganho duradouro. Exige o quê? Repetição. Continuidade, como exige a hipertrofia e outras mais. Colocar a articulação subacromial em stress. Não necessariamente, ou seja, estamos ali por vezes numa amplitude articular que pode parecer excessiva, mas a ideia não é necessariamente ultrapassar, imagino, 90 graus de rotação interna. Okay? Pronto, e é possível e é necessário também diferenciar se a pessoa sente uma sensação de alongamento, desconforto, ou, e acontece por vezes, a pessoa sente logo uma dor. Aí eu vou por outro mecanismo, outro exercício. Está bem? Obrigado. Obrigado. Temos mais uma questão do Pedro. O Pedro pergunta, atendendo a um diagnóstico de omoplata alada, com tensão no pequeno peitoral, a utilização de foam roller nesta região poderá mitigar o tilt anterior da omoplata ou o reforço muscular do trapézio será suficiente para corrigir a omoplata alada? Ok. Estão a puxar, vocês estão a puxar aqui o nível, não é? Pronto, eu tenho sempre depois receio, até para avançar da hora. Comecei com 57, vamos em 42, isto mais 10 minutos, estamos 10. Mas é normal, também num workshop, uma hora, depois de um dia de trabalho, né? Vou lá ouvir o rapaz do paddle, já estou cansado, mas é ver o que é que está a dar na televisão. Portanto, agradeço a quem se manteve até ao fim. Pronto, eu gosto realmente de falar e é mais fácil para mim, porque estou aqui, estou entretido, as questões são interessantes, mesmo que não fossem, adoro-lhes. Quanto à questão então do Pedro Domingos, quando eu tenho um pequeno peitoral muito titan, muito tenso, o que é que acontece a isto? E por norma, o que acontece é realmente um tilt anterior. O que é o tilt anterior? É o ângulo inferior da omoplata tem tendência a levantar da grelha costal. Está bem? Portanto, nestes casos em que há um encurtamento do pequeno peitoral e há um tilt anterior pronunciado, devemos e podemos alongar, inibir
o pequeno peitoral, está bem? Tem origem na coracoide, vai até à terceira, quarta e quinta costela. E por vezes, às vezes, o foam roller nem é o melhor. Usem os polegares, se estiverem com outra pessoa, ou bolas de lacrosse, mais rígidas. E depois outra questão é, pronto, a omoplata alada pode não ser tão dependente da questão do pequeno peitoral, mas sim fragilidade do trapézio médio e inferior e grande dentado. Agora, pode também haver um bloqueio neurológico e o nervo axilar longo, por compromisso neurológico, não funcionar, e por mais que vocês façam alguma coisa, nada vai funcionar. Portanto, mais uma vez, cada caso é um caso, mas the big picture é este, está bem? Muito bem. Acho que já Sim, respondemos, não é? entretanto não surgiu mais nenhuma questão. Estejam à vontade também, se quiserem ligar o microfone para dar algum feedback ao professor ou colocar aquele bate-papo. Acho que já colocaram as questões todas. Acho que sim. Agradecer a todos aqueles que também interagiram e colocaram as questões. Agradecer ao professor Rodrigo pela clara apresentação e pela leção, que é sempre um privilégio e um gosto ouvi-lo. Aprendemos todos bastante e acredito que isto também tenha acrescentado valor a todos. E isto é uma mais-valia, realmente, estes momentos de partilha, e agradecer a todos que estiveram presentes, ao professor Rodrigo, e desejar uma boa noite a todos. É que agradeço terem realmente investido um pouco do vosso tempo para partilharem esta sessão comigo. Eu deixei o meu e-mail no bate-papo. Pronto, alguma questão a posteriori que eu não tenha respondido, dúvida, está bem? Eu adoro partilhar informação, aprender convosco e sintam-se à vontade, está bem? O resto, boa noite a todos e até uma próxima. Obrigado, professor. Boa noite, até mais. Obrigado a todos.